Aqui começa o RaizCast, uma verdadeira aula de aprendizado, onde a verdade do empreendedorismo é dita sem rodeios, do jeito que é, do jeito que funciona, raiz. Puxa uma cadeira, pega teu chimarrão ou café, porque a conversa é real e o aprendizado é para a vida toda. Seja bem-vindo ao 8º episódio da 2ª temporada. RaizCast, com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Evolution, Nutrisul, Cainelli, Malé e Multi10. E como eu sempre falo no nosso programa, aqui não sou eu que apresento o entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Que isso, cara. Boa. Obrigado. Prazer. Obrigado pelo convite. Feliz por estar aqui. E, vamos lá, né? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre negócios digitais, principalmente. Mostrar como o pessoal pode escalar e começar também no digital. Como começou? Vamos falar lá no começo, na tua infância. Quem era na infância? Cara, o Vinícius Vaz era um cara que passou bastante dificuldade. Acho que eu vi meu pai passar muita dificuldade, né? Me lembro que meu pai era o cara que não tinha carro e quando tinha o carro mais velho da turma. E eu via todo mundo numa classe social, assim, em ascensão, e eu não entendia por que a minha não era igual. E meu pai sempre trabalhando muito. Eu sempre costumo dizer, meu pai não era o Július, mas ele tinha 2 empregos. Literalmente. Ele realmente tinha 2 empregos. E então eu via meu pai, assim, na maioria das vezes dormindo, porque ele estava descansando e tudo mais. E, cara, isso bateu muito em mim. Eu pensei assim, como é que eu vou fazer para eu não ter uma vida que nem a dele, né? E aí eu fui pro lado do empreendedorismo, desde cedo. Com 14, 15 anos de idade, eu fazia cartão de visita. Eu batia na porta das empresas e oferecia para elas cartão de visita. Eu fazia no computador, mandava na gráfica, que meu irmão tinha uma gráfica na época, fazia lá. Então eu já fazia uns mesh, assim. Tu acha que... Isso foi bom tu falar, porque essa semana eu fiz um vídeo que polemizou bastante e fala sobre isso, porque as pessoas me disseram assim, eu falei muito o gancho viral, né? Pobre e rico. E um dos ganchos, esse vídeo foi ontem, se eu não me engano, ontem, já passou acho que 200 mil visualizações e está crescendo muito e o pessoal vem cravando. Eu falei a palavra pobre e rico no sentido para chamar atenção e eu falei que o pobre, ele adora cervejinha no final de semana e o famoso sextou. Mas isso é uma mensagem para a gente refletir aquela famosa frase que a gente diz na vida, né, que é... só você vive uma vez e aí tu vai. Sim. Só que eu falei em umas respostas e falo para as pessoas o exemplo que tu falou do teu pai. Porque antigamente, não hoje, mas antigamente as pessoas trabalhavam que nem um condenado e não conseguiam evoluir. É o que tu acabou de falar. Exato. Hoje, a gente não tem essa desculpa, a gente consegue evoluir por quê? E eu quero ver se tu concorda comigo. A gente tem como estudar, a gente tem como aprender, tem pessoas que chegaram lá, que estão trazendo... O mundo digital facilita muito para isso. Concorda comigo que hoje é mais a pessoa querer e buscar nesse sentido? Eu concordo e eu vou além, isso é perigoso, sabe por quê? A gente está criando uma nova geração de pessoas preguiçosas e que não são resilientes como antigamente, né? Os mais velhos eram, e a gente também, da nossa idade também é. Hoje não se tolera mais qualquer cobrança, qualquer coisa, os jovens estão largando o emprego e tudo mais. Então, assim, eu me lembro que meu pai ele tinha muito orgulho de mostrar carteira assinada e anos de carteira assinada. Hoje, se tu vai contratar alguém, eu estou selecionando gente lá para o comercial da empresa, é a experiência de 1 ano, 4 meses, 5 meses, as pessoas saem muito rápido, justamente porque o digital dá essa sensação de facilidade, essa sensação de oportunidade democrática que todo mundo pode, e sim, todo mundo pode. Só que se tu não entender que o tempo vai passar e tu não usar o digital para algo construtivo, vai chegar uma hora que tu vai ser inútil para o digital. Não vai servir mais o teu trabalho para o digital. E a gente está falando de uma janela muito, muito curta de tempo. Nós estamos há 30 anos, digamos assim, desde que a internet se populariza, né? Então, a gente está falando de 94 a 2025. Então, a gente está falando aí de 30 anos. Meu vestibular, 94, análise de sistema. Pois então, já estava olhando para o futuro, né? O digital. E aí, a gente está falando de uma curva muito curta e cada vez mais as coisas estão mudando muito rápido. Então, a janela de tempo ela é muito curta. Se a gente voltar aí alguns anos atrás, inteligência artificial é coisa de 2 anos para trás. Ela já substituiu profissões. Ela já hoje mudou o formato como as pessoas se comportam através do digital. Que nós estávamos acabando de conversar. Exatamente. Então, quando vai escrever um e-mail,
Tu escreve todo o e-mail, depois tu vai lá na IA e fala, melhore, corrige. Sabe? Então, assim, tu já mudou o comportamento. Tu estava falando agora do jurista, o meu livro, o Método Raiz, eu escrevi em 10 dias. Claro, o método eu já tenho todo. Sim, tu só eu só pra lá, escrevi ele, botei e pedi para ela só organizar. Exatamente. Cara, 10 dias, 10 horas por dia, em 10 dias eu formatei. Mas sabe o que é interessante? Eu estava ontem com a minha tia na casa dela e ela comprou um celular novo. Cara, ela não sabia mexer no celular. Não sabia mexer no celular em coisas básicas. É aqui que eu aperto, é aqui que eu faço. Então, a curva do digital, para quem é mais velho, né, digamos assim, que não acompanhou isso, é muito dolorosa. Porque ela é muito rápida. E não tem papo, tu não fala mais com ninguém, tu não tem para quem ligar, e aquilo ali deu, sabe? Então, ela é dolorosa para quem não acompanhou. Tu não acha que a nossa geração foi a mais feliz de todas? Que saiu desde lá a TV preto e branco, a questão dos tijolão, os telefones em casa, que eu nunca tive, meu pai não tinha condição de comprar, a linha era cara. Depois veio para os tijolão celulares melhores, e aí foi evoluindo. Eu tenho a máquina de escrever até hoje lá, que era coisa que diziam para nós, né? Hoje te fala em estuda programação, inteligência artificial. Para nós era digita aí que tu vai conseguir um emprego na máquina. Essa foi a frase que meu pai me falou, sabe? Eu tenho um vídeo meu que uma vez eu gravei que eu digo que é o dia que meu pai me decepcionou. E ele me decepcionou, mas a decepção que ele me gerou a minha profissão, né? E foi assim, era 94 foi um ano muito marcante para todo mundo, para mim mais ainda, e eu queria um videogame novo. Na época eu tinha lançado o PlayStation 1. Eu queria aquele PlayStation. E eu achava que eu ia ganhar, né? Tava tudo certo que eu ia ganhar. E aí quando eu cheguei, eu tava no banho, me lembro que tocou a campainha, aí meu pai, minha mãe, meus irmãos se esconderam e tinha uma caixa grande. Eu botei a caixa pesada, eu falei, ganhei um videogame e uma TV. Aí eu botei a caixa pra dentro de casa, quando eu abri não era um computador. Eu fiquei brabo, fiquei muito brabo, porque eu queria um videogame, né? E aí e ele, fiquei estresse de família. Imagina, né? tu ganha 94, cara, o teu pai acertou. Exato. Aquele estresse de família, ingrato, não sei o quê. Daqui a pouco ele chegou e conversou comigo e falou assim, olha só, esse computador, tu vai poder jogar, tu vai poder usar a internet, tu vai poder trabalhar. Na minha época, quem datilografava rápido ganhava mais dinheiro. Então, além de tu ter um videogame só pra jogar, tu vai ter o computador, tu vai poder jogar e também trabalhar. E foi o que aconteceu. O teu pai ele tinha estudado, o meu tinha a 4ª série, teu pai tinha estudado toda? Meu pai é um cara muito inteligente, assim, ele sempre estudou muito, ele não chegou a fazer... Eu fiz essa pergunta porque o cara não, ele é muito inteligente, o hobby dele é fazer palavra cruzada. Ele pega assim, ele pega jornal, corta e faz ali, organiza, ele é um cara muito organizado e é um cara que sempre foi muito inteligente, muito inteligente. O teu exemplo, eu quero que as pessoas prestem atenção, ele falou, o Vinícius veio uma vida mais difícil, foram evoluindo, mas as pessoas dão desculpa que vem da pobreza e não conseguem. Eu quero dar o exemplo do teu pai, porque teu pai, como tu mesmo, é o Julius, com 2 empregos e ao mesmo tempo um cara que estudou, um cara que fez tudo isso. Essa transformação e evolução da tua família é um diferencial. Sim. Ele não justificou lá a pobreza, ele só trabalhou. Ao mesmo tempo que ele só trabalhou, ele estudou. Se ele tivesse hoje, teu pai com 2 empregos trabalhando coisa, ele estaria rico, vamos dizer assim. Isso, porque as oportunidades são mais fáceis. Mas ele te deu essa oportunidade com a visão dele de entregar o computador 94. E numa época muito diferente, onde o preto ele tinha muito menos espaço. Era bem mais difícil. Então, por mais que ele tivesse estudo, que ele fosse uma pessoa inteligente, o fato dele ser preto, naquela época, era muito mais difícil. Ele não tinha as mesmas possibilidades. Hoje, eu sou um preto que sobe num palco que é aplaudido por 5, 6 mil pessoas. Então, isso é uma questão de decisão. Eu decidi ser esse cara de sucesso. Eu decidi ser protagonista. E eu acho que o digital nos dá essa possibilidade. Você decidir, você fala assim, cara, eu quero ser isso. E eu vou ser. E aí você vai, é resiliente, faz o primeiro vídeo, não engaja, o segundo não engaja, aí depois as pessoas vão começar a tirar a onda de você, os seus amigos vão começar a fazer piada com você no churrasco e daqui a um tempo eles vão começar a te pedir dicas, eles vão começar a perguntar, me ajuda. E aí é onde a roda gira, né? E nesse ponto as pessoas têm que entender, preto ou branco vai passar pela mesma, porque os caras vão tirar o teu sarro e tu vai ter que fazer da mesma forma. Exatamente. Preto, branco, careca... todo mundo vai passar por problema, né? É assim, o digital, eu vejo muito isso no digital, sabe? Em nenhum momento o digital me impediu por ser preto. Sabe qual é a diferença do digital? Vou te falar bem real. Eu sou empresário há mais de 20 anos. No mundo empresarial, é difícil tu sentir
parceria. Por exemplo, se tu pega a concorrência, vamos falar concorrência, né? Porque o network empresarial é o que me trouxe até aqui, o Raízcast é o que faz o network, por isso que a gente faz jantares entre empresários, porque é isso que, Sim. né? Mas quando tu fala em concorrência, no mundo real, é complicado. Parece que é inimigo e os caras querem ferrar todo mundo. Sabe o que eu aprendi no digital? Eu entrei no digital há 2 anos. Eu aprendi que no digital, todos querem ajudar todos. É muito diferente. É mais... É que o que acontece, né, Rodrigão? Eu acho que o digital, ele te dá uma oportunidade de uma mudança de vida com mais clareza, sabe? Então, quando você sente que a tua vida mudou, você meio que quer olhar para aqueles que ficaram no meio do caminho e falar, não, vem que dá. Vamos junto, vamos somar. Então, é diferente do tradicional, porque o tradicional tem uma curva muito longa e você não vai percebendo essa grande mudança. Então, ele vai te deixando um cara mais cascudo, mais rançoso, sabe? E aí, tu fica no teu mundo. Não é que tu tá fechando, eu acho que a questão não é que as pessoas... Eu entendo essa narrativa de as pessoas não se ajudam e tudo mais, mas eu não acho que as pessoas não se ajudam por maldade. Eu acho que, cara, a gente está tão focado no nosso, tipo assim, velho, se eu desfocar aqui... E outra coisa, quantas pessoas tu tentou ajudar e tu perdeu tempo? É verdade. Quantas pessoas tu te propôs, entendeu? Mas não, vem cá. Pô, sabe? Então, assim, eu acho que a gente vai criando essa casca, assim. Chega uma hora que tu fala, dane-se, eu vou fazer o meu. Agora não tem. Como é que foi a trajetória do Vini para chegar no digital? Como foi essa escolha? O que tu trabalhava antes e aí tu definiu ir para o digital? Então, tem tudo a ver com esse ano de 94, porque o meu irmão e a minha tia, nessa época, tinha uma gráfica. E aí estava começando a coisa do CorelDRAW, né, de mexer no computador, que era quem tinha uma máquina de Xerox nessa época era milionário. Dava dinheiro. E a minha tia tinha uma gráfica. E eu me lembro que eles ganhavam muito dinheiro, assim, fazendo xerox. Eu trabalhei lá há muito tempo. E lá tinha um computador. E quase ninguém sabia mexer no computador. E aí eu comecei a ver que o cara que mexia, ele era mais reconhecido. Daí eu comecei a mexer nos programas. E eu comecei a entender um pouco mais sobre programas de criação visual, logomarca e tudo mais. E aí eu comecei a pensar, pô, isso aí acho que é legal. E aí eu via que muita gente tinha essas dificuldades de não ter uma logomarca legal, não ter um bom cartão de visita. E eu ia lá, batia na porta das empresas do bairro, morava no bairro Menino Deus ali, eu pegava Getúlio Vargas e eu ia de loja em loja. Falei, olha só, eu posso fazer teu cartão de visita. Eu tirava um lucrinho ali de 5, 10 reais na época e fazia o cartão de visita pro pessoal. Daí eu fui gostando e logo em seguida eu fui para a área de internet, de site. Comecei a fazer site, eu vi que ele tinha um dinheiro legal também, porque ninguém dominava. Então, sempre olhava para aquilo que as pessoas ainda não estavam dominando, eu dominava antes, para poder vender para elas. E aí tu começou essa visão. Isso. Como foi a tua transformação pro ganho de dinheiro no digital? Quando começou isso? Eu acho que não só a minha, mas a de todo mundo começa quando a gente está ferrado, quando a gente está quebrado. Cara, a curva de todo mundo é quando a gente quebra. Porque depois que você chega no fundo do poço, você tem só o chão. Aí dali você usa como trampolim e pula de novo. Então, eu acho que assim, na minha vida, eu tenho várias curvas que eu quebro. Vários momentos da vida eu quebro. E quando as pessoas falam em quebrar, parece que assim, nossa, ele ficou na sarjeta e tudo mais. Não, às vezes você quebra antes de você ficar sem dinheiro. Você olha para o horizonte e pensa assim, ó, se eu continuar aqui, eu vou me estrepar. Eu preciso mudar o rumo. Então, assim, a minha vida, ela sempre teve várias mudanças. Eu comecei na área gráfica, né? Aí depois eu criei uma agência de publicidade, tive uma grande agência e nessa agência eu tinha um cliente que pagava 40%, 30% do custo da agência e aí o cliente saiu e falei, vou quebrar. Não consigo pegar clientes para suprir esse buraco em tempo hábil. Exatamente. E empreender assim, você ganha o almoço... A conta tá todo mês. Todo mês, assim, sabe? Você ganha dinheiro para almoço, mas vai faltar para janta. E, cara, empreender é isso. Não adianta. E aí, foi onde eu entendi que a coisa ia mudar. Então, foi em 2016 que eu pensei assim, poxa, eu preciso ter um negócio diferente. E aí, em 2016, eu comecei a estudar um pouco mais sobre tráfego pago e estudar um pouco mais sobre o universo de lançamentos. E aí a gente aprende... Nós estamos falando 2016. Não, tudo muito perto. Tudo 16, são 9 anos. São 9 anos. 9 anos. 9 anos. Parece, é quase uma década, tá? Uma transformação. E agora eu quero que nós vamos entrar e tu vai falar essa transformação nessa década. Porque o que eu vejo? 94, até chegar em 2016 são 20 anos.
E isso é 2 décadas e não foi tanta evolução. Não. De 16 agora para cá, nós estamos falando de uma evolução de 1 década. Sim. E eu acredito que se nós juntarmos os últimos 2 anos para cá, é mais rápido ainda. Sim. Ou seja, a próxima década, se nós for falar, vai ter uma mudança assim significativa que ninguém vai imaginar. Então, eu quero que tu fale para nós essa transformação. E só que eu quero que as pessoas entendam. Para o Vinícius estar onde ele está hoje no digital, já foram, fora a tua experiência que tu vinha, um trabalho, computador, programação, página, são 9 anos, né? Então, são 9 anos plantando. São 9 anos. Então, assim, de 2016 a 2018, eu só estudei e eu aplicava as estratégias do digital para o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário em 2016 não queria isso. Eles queriam que anúncio no jornal. Era difícil explicar para eles que tráfego pago era melhor e tudo mais. Não, eles não queriam. E eu tinha uma gama de clientes bem grande no litoral norte do Rio Grande do Sul. E ali eu comecei a inovar, comecei a fazer umas coisas novas. Quando chegou em 2018, que eu perdi um cliente grande, que na época o faturamento da minha agência era 60 mil reais, eu perdi um cliente que me dava 18 por mês. Então foi, da noite pro dia é complicado, né? E aí, a pessoa que está lá está calculando, 18, ainda vamos dizer que sobrou 20, mas não, e o custo que a folha fixo salarial e o custo fixo administrativo. Não, o meu custo fixo, ele ficava em 45, 48 mil. Vamos ver se bate com o que eu tenho no livro Método Raiz que eu dou das empresas. Hoje, por exemplo, prestadora de serviço, tu tem que ter uma margem lucrativa entre 15% a 25%. Essa é a marca de uma empresa de prestação de serviço. Isso é luxo. Entre 15% e 25% para a prestação de serviço. Isso é luxo, porque o que acontece? Existem várias curvas. Eu falo muito a palavra curva porque, de fato, essas curvas são visuais, assim. Tem várias curvas. A gente, primeiro, é um CLT empreendedor, né? Primeiro, a gente é um CLT. Aí você sente que você está ali na caixinha, você fala assim, vou empreender. Aí você vira o quê? Um CLT empreendedor, que é um cara que é funcionário de si mesmo. E ele começa a ganhar ali 3, 4 salários mínimos. Depois ele vira uma curva onde ele já começa a se comportar um pouco mais como empreendedor. E aí ele já contrata uma pessoa, ele já começa a ver algumas dificuldades, porque daí você pensa, mudou. Pagar um salário de R$ 1.500 é dinheiro pra caramba. É 3 mil já. Cara, é dinheiro pra caramba. Não, nem contando o dobro, né, que é o normal. Mas assim, para um empreendedor que tá começando, pagar 3 mil reais de salário, que muitas vezes é um funcionário que, cara, ele vai fazer o básico, ele não vai fazer muita coisa, você chega a ter uma conta de 3 mil reais por mês, que é o mínimo que você consegue, é muito difícil pro cara que tá virando ali 10, 15 mil, assim, e olhe lá. Entendeu? Então, vai mudando as coisas. E quando eu tive uma agência, eu tinha 15 pessoas trabalhando. A nossa folha salarial e mais todos os custos dava ali 45 mil. E a gente girava entre 50, 60 mil e ali. Então, não sobrava muito dinheiro. Eu me lembro que eu chegava nos meus clientes, eu sempre gostei de carro. Na época eu tinha um Peugeot 308. Pá! E eu chegava nos meus clientes Custo de manutenção estava... Não, estava lá em cima. E os meus clientes de Porsche, Mercedes, e eu falava, cara, como é que faz para ganhar dinheiro? Como é que faz para ter isso? E eu não conseguia. E aí foi, então, em 2018, que eu perdi esse cliente, e aí eu estava entendendo um pouco mais de marketing digital, fui estudar com o Érico Rocha. Ferrado, quase lá no fundo do poço. Não, eu estava ferrado, eu não tinha dinheiro pro mês seguinte. Daí eu pensei assim, preciso mudar. E aí, em 2018, eu falei com um cara chamado Babu Barber, que é um barbeiro aqui de Porto Alegre, e eu cheguei a abrir o Instagram e o cara tinha 100 mil seguidores. 100 mil seguidores hoje ainda é muito, mas em 2018 era muita coisa. Era como se fosse 500 mil seguidores hoje. Hoje é um suor, mas antigamente eu acho que era muito mais. E aí cheguei para ele e falei assim, cara, vamos lançar um curso online. E ele falou para mim, não, esse negócio de curso online não vai dar certo. Quem é que vai pagar para aprender a cortar cabelo pela internet? Eu falei, não, por minha conta e risco. Mal sabia que eu não tinha um puto, né? E aí, não, por minha conta e risco, vamos lá. E eu tinha tudo na agência, gravamos, fizemos site, fizemos tudo. E aí, na minha conta de padeiro, na cabeça, eu falei, bom, se a gente vender o curso, o cara tem 100 mil seguidores, se a gente vender para 1% da base dele o curso de 997, tá um milionário. Não tem como dar errado, 1%. Tá, mas vamos jogar por baixo, 0,5%. Não, vamos jogar mais por baixo, 0,1%. Já fazer 100 mil. 100 pessoas. Né? Já fazer 100 mil. Pô, o cara tem 100 mil seguidores, não vai de 100 comprar? 0,1%, que me compre, são 100 a mil reais, 100 mil. Não tem como dar errado. Na merda, não posso falar nome, eu acho que vai ter que cortar, né, a produção. Não, no Raiz, pra mim, deixa, TV eu não sei. Bota na lá, M né? que eu tá... bota um pi aí. Na M que eu tava, porra, 100 mil, eu tô milionário. Não tinha como dar errado. Não tinha. Deu tudo errado. Lançamos, vendemos acho que para 4 pessoas e o resto a gente vendeu meio parcelado, a gente fez uns 15 mil e olhe lá.
Aí isso foi em setembro. Aí depois a gente entendeu que estava muito caro para o público. Fizemos um Black Friday, vendemos a 497, melhorou, mas também não vendemos muito. Quando chegou em janeiro, a gente mudou a estratégia e a gente vendeu o curso mais barato, mudou as promessas, a gente vendeu uns 40 mil. Quando a gente vendeu esses 40 mil, eu falei, vou fechar a agência, é aqui que eu vou trabalhar. E aí a gente fechou a agência, eu vendi todos os equipamentos, vendi tudo, botei dinheiro no bolso, fomos trabalhar em casa. Isso estamos falando em 2019. 19. A Covid Quase chegando. Já estava apontando. Parece assim, ó, que todo mundo que a gente entrevista e fala aqui chegou numa transformação e a pandemia... Cara, quase todo mundo que eu estou entrevistando, a pandemia veio e deu no meio, porque as pessoas estavam recém se transformando. Só que no meu caso é o contrário. Por quê? Foi em 2019, 2021, que o marketing digital explodiu. Porque as pessoas não tinham o que fazer, elas tinham que continuar aprendendo, continuar se reinventando. Então, o que acontece? As pessoas perderam emprego, foram buscar no outras digital, formas alguma coisa. de empreender no digital. Elas tinham que estudar através do digital. E foi onde ganhamos dinheiro. Então, a gente saiu de uma receita que a gente fazia a cada 3, 4 meses 50, 40 mil, para uma receita que a gente fazia 100 mil reais, múltiplos 6 dígitos, fazia 100, 200 mil reais por mês. E isso trabalhando em casa. Com 5 pessoas. Sem custo. Com 5, 6 pessoas, assim, online. Eu falei, cara, que loucura. E aí minha vida muda. E eu viro um cara conhecido. E aí as coisas começam a rolar. E eu começo a trazer essa autoridade para mim. Porque a autoridade era toda do expert. Eu falei, não, vou aparecer também. Começo a aparecer, começo a ficar conhecido. E aí as coisas começam a acontecer. E aí foi que tu pensou na questão do evento. E aí veio o SDX. Aí eu quero que tu fale do pessoal do SDX. E aí veio o SDX, que é o evento que a gente faz... Já estamos indo para o 3º ano aqui em Porto Alegre, que ele é um evento de empreendedores digitais. E tu sabe que eu vou te falar uma coisa que eu confesso que, cara, eu gostei. Quando eu vi lá, eu participei do ano passado e fui, né? E eu gosto muito e por muitas vezes, mesmo que tu não vá conseguir ver todo ou fazer, se tenha compromisso, eu gosto do incentivo. Porque é difícil nós aqui, eu não sei se tu sente, agora eu quero que tu fale, eu sou muito real. Eu sinto que aqui no Rio Grande do Sul nós somos muito, né? Eu sou do Sul, bato e tá aqui no peito. Só que parece que todo mundo atrapalha o crescimento do outro, cara. É pouco evento que consegue se fazer, a gente entrega tudo lá em São Paulo, vai para São Paulo, e aqui parece ser difícil fazer. Essa visão que eu tenho, tá certo ou tá errado, tu que tá no meio, assim? Principalmente o evento digital. Ela tá certa, mas ela tem como ser contornável. Eu vou te explicar, tá? Eu acho que tudo... A gente tem o costume de dar essa crítica gaúcha, dizendo, porque o empreendedor não se ajuda, não sei o que, não sei o que. Só que o que acontece? A gente espera que eu chegue ali no Rodrigo e fale, Rodrigo, não sei o que, vamos... Que nem tava aqui no início, tu falou, cara, vamos fazer alguma coisa para SDX, pum. E a gente espera que isso aqui seja uma conversa e que eu vou virar as costas e tu vai começar a fazer alguma coisa. E não vai. Tu não vai fazer. Então, eu acho que tudo é uma ativação de grande esforço. Eu preciso, a partir de agora, criar um movimento para que isso aconteça. Para que eu seja uma pessoa até chata. E aí, Rodrigão, como é que tá? Vamos conversar. E aí, Rodrigão, como é que tá a tua agenda? Porque muitas vezes as pessoas nos ignoram, mas não é por maldade, elas estão ali fazendo o corre delas, entendeu? E eu sou um cara que assim, eu tô batendo na porta das pessoas, eu tô vendendo patrocínio, eu tô vendendo ingresso, eu tô fazendo o corre para o evento acontecer. O STX é um evento muito caro, não é um evento nada barato. É um evento caro de se fazer. E ele é um evento que não me traz um lucro considerável. Vinícius, então o que você está fazendo se você não traz um Visibilidade. lucro? Visibilidade. Lá dentro eu vendo aí uma mentoria que dá um lucro um pouco maior, tudo mais, mas antes disso eu tenho que botar um dinheiro muito grande. Então, se eu não tiver essa humildade, pode ser, de ser um cara que pedinte, eu vou pedindo várias vezes, eu entro em contato, eu chamo e aí, me esqueceu, pum, para que eu me esforce para que isso dê certo. Então, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, às vezes a gente esquece disso e quando tu vai para São Paulo, Belo Horizonte, a reclamação é igual. A gente precisa se esforçar. E aí, quando você começa a ganhar um espaço, que você vai... É como se fosse um trem lotado. Você está num trem lotado, você vai empurrando, dá-me espaço. E aí você ganha o espaço, as coisas vão ficando um pouco mais fáceis. Então, eu concordo contigo, esse sentimento de dificuldade, mas eu não acho que ele é uma justificativa, como muita gente diz, não vou fazer por isso. Não, cara, você faz. Vai lá, mostra que vale a pena, vai, bate na porta, seja humilde, entendeu? Bate 2, 3, 4 vezes, incomoda e te faz presente que você vai ser notado. Isso é a função própria do vendedor, né? Se o vendedor não fizer isso, ele não consegue. Tem que ser vendedor. Tem que ser vendedor. E eu acredito no que está falando e vejo que a maioria das pessoas tem esse sentimento que parece que não vai, parece que não ajuda,
Mas eu concordo contigo, entrar em Porto Alegre, muitas pessoas falaram para mim assim, para que tu vai levar o Raízcast para lá, vai na TV, fazer um investimento? Isso aí eu digo, cara, tem que abrir as portas. O programa hoje está em Santa Maria, pode ser transmitido para todos os lugares, mas é diferente tu vir aqui e tu estar com empreendedores daqui também. Tem os empreendedores do centro do estado e tem os empreendedores de Porto Alegre e Grande Porto Alegre. E tu sabe que existe uma diferença muito grande entre esses empreendedores. Sim. E eu estou conseguindo fazer esse link e trazer para as pessoas entenderem. Sim. A visão do empreendedor de Porto Alegre e Grande Porto Alegre é diferente da visão do empreendedor do interior, do centro Sim. do estado. E isso é legal, e tu abrir caminho, e Mas aí é sabe como tu que fala. o empreendedor do interior, eu acho que ele se ajuda mais. Eu sinto que ele se ajuda mais, eu sinto que eles são, que a confiança é maior, eu sinto que eles são mais famílias, principalmente as famílias que tinham dos gringos, né, Falando em família gringo, eu vou te dar um presente que vem lá de Bento, da vinícola Cainelli. Então fica aqui. Se tu não conhece, o dia que tu for a Bento, cara, pode ir lá. Bibiana. Meu melhor passeio que eu já tive numa vinícola e um dia foi lá, inclusive, andando de tuk-tuk. Que loucura andar de tuk-tuk. Vamos trazer eles para SDX, então. É, aí, ó, tá Vamos aí. trazer Vinícola Cainelli. Cainelli. É Cola Cainelli. Ah, Vinícola Cainelli. Cainelli. E ele é uma vinícola centenária de família lá de Bento. Agora o friozinho chegando, eu pego esse... Mas Deus o livre, esse aqui já vai... Esse aqui não tem mais um para mim, porque esse aqui não vem, esse aqui não vai ser suficiente. Eu vou encomendar lá no site da Vinícola Cainelli, porque olha... E pode pedir o desconto do Raízcast. Quem está nos vendo aí, pode, na hora que chamar a Vinícola Cainelli, pode pedir o desconto. Outra coisa, eles fazem vinho personalizado. Tu, inclusive, pode participar, tu vai fazer o teu vinho da tua marca, tu pode participar desde a colheita até a produção do teu vinho. Vinícius. Isso é uma experiência maravilhosa, né? É diferenciado. Tu sabe que eu nunca fui lá para a área das vinícolas aqui. O Rio Grande do Sul é maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo nosso estado. De verdade mesmo, assim, sabe? E eu vou muito para outros estados, viajo e tudo mais. Eu volto uma saudade do Rio Grande do Sul, porque quando tu faz uma viagem assim pro interior, né? Cara, tu vê como o povo é acolhedor. É diferente. Como o povo ele é preocupado em gerar boas experiências. Vamos para Gramado. Olha o que é Gramado. Olha o que é Gramado. Estou indo hoje de tarde para uma experiência nova até. Gramado é a cidade do impossível. O investidor me indicou não, eles até deixaram reservado para mim o Hotel do Chocolate. Ainda não conheço, vou conhecer hoje. Hotel do Chocolate, eu conheço. Estou indo hoje lá. Eu quero ir para lá aquele das crianças lá, dos bichos lá, das pelúcias. Ah, é que tem um DDD. Quero ir lá para... Inclusive, a gente está fazendo propaganda aqui, patrocina o Raízcast, né? Vocês podiam patrocinar o Raízcast, né? Vou pedir para ti, então, nosso tempo agora encerrou. A tua mensagem, o que tu quer deixar para as pessoas na tua câmera aí, essa mensagem que talvez vá correr depois do nosso programa. Beleza. Entenda uma coisa. Sempre dá certo. Sempre dá certo. Não na velocidade que você deseja, mas sempre dá certo. É isso aí. Simples, objetiva, vai funcionar. Sempre dá certo. E a propaganda do SDX, chamar o pessoal aí para o evento? SDX 2025, se você estiver vendo esse vídeo em 26, vai ter também, 27 vai ter também. Você vai ter que ir ao SDX, o Careca do Digital vai estar lá com a gente. Quer palestrar no SDX? Vou te dar um palco lá para te palestrar. Vamos mentir um pouco? Método Tu tem Raiz história vai para tá lá. contar? Método Raiz vai estar lá. Fechou. Aceita o convite para palestrar no SDX? Pelo amor de Deus, é uma honra. Toma, tem aqui já, ó, já convidei já e tá feito, tá gravado. Vai palestrar no palco da STX. E vai ser nos dias 21, 22 e 23 de outubro. Então vá ao STX para conhecer eu, Vinícius Vaz, este careca. O método Raiz. Que tem o método raiz, vendedor. Cara, tem que ser vendedor, né, velho? Não tem como não vender. Não adianta. Ah, eu sou bom em sei lá o quê. Sabe o que a minha filha falou? Se formou, ela está em criminal e ela me disse, pai, não preciso vender. Hoje, tudo que ela aprendeu lá, porque puxava ela para o meu marketing dentro da minha empresa lá, ela aprendeu sobre marketing, hoje aprendeu sobre venda, hoje ela está usando mesmo na área de direito. Exato. Vinícius, muito obrigado. Bom, obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer. Quero com voltar certeza. aqui. Quero voltar. Vamos. Não, no SDX nós vamos transmitir, Vamos vai ter fazer uma programas. bagunça. E vamos fazer vários programas especiais do SDX, com convidados que tu quiser. Boa. A casa é tua. Vamos fazer uma bagunça. Obrigado. Vamos lá. Gente, muito obrigado a todos que nos ouviram, espero que tenham gostado. E encerro o programa com aquela velha frase. Fiquem com Deus. Raízcast,
com Rodrigo Correia. Patrocínio Desinservice, Evolution, Nutrisul, Cainelli, Malé e Multi10.